Veja esta história de terror que vai desafiar seus sentidos e te deixar sem fôlego até o final. Os Pássaros. Começa com uma cena aparentemente inofensiva, mas rapidamente se transforma em uma espiral aterrorizante. Acompanhe a narrativa de uma protagonista assombrada por visões perturbadoras que a levam a questionar sua sanidade. O que será que está por trás dessas imagens perturbadoras e desses sonhos inquietantes? Assista até o final e descubra por si mesmo. Não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias horripilantes. Título: Os Pássaros. Início. Ainda sonhava com isso, ainda sonhava com pássaros de pescoço quebrado deixados à minha porta. A oferta cru e seu resíduo. Então, eu e minha irmã agachadas, joelhos pressionados no asfalto, separando as penas do osso. Observei minha irmã colocar a polpa na boca, um esforço tedioso. Devorei, simplesmente. Pela primeira vez, eu estava sentindo tudo, a geada do inverno, as gotas de orvalho na terra, minhas mãos. Minhas mãos, esfarrapadas e expostas. Houve um breve vislumbre de escamas, translúcidas, coladas com material membranoso pegajoso, crescendo de, ou dentro, da minha pele. Eu sempre acordava naquele momento, naquele testemunho. Como de costume, escovei os dentes, fazendo espuma de hortelã. Foi um processo furiosamente rápido, nunca 2 minutos. Depois disso, minhas gengivas sempre sangravam, as cerdas da escova dobravam para o lado. Então, apliquei loção nas mãos, demorando-me nos nós dos dedos, examinando uma escala, alguma coisa. Por fim, captei meu reflexo, foi um ato triste e incerto. Cumprimentei meu gato, Eros, que tinha olhos verdes que não piscavam e macios tufos pretos no lugar das orelhas. Ela era inegavelmente indomável, e eu a invejei. Doces beijos ao longo de sua espinha. Ela miou, um som implacável, quase estrangulado, enquanto eu abria uma lata, uma combinação de cenoura com frango. Hoje, vou propor, anunciei, apenas para testar as sílabas. As orelhas de Eros se aguçaram. Hoje é meu funeral, eu disse com um suspiro exasperado e prolongado. A combinação de frango com cenoura foi espalhada sobre os bigodes de Eros. Hoje, murmurei, é um dia de desejo. Gostei da textura do desejo, como o S se achatou em um Z e como a língua extraiu o pi. Com uma caneta de tinta azul, anotei vários sons, Clive pitada não oficial saudação divina real levava comigo um caderno para todos os lugares, hábito herdado de minha mãe, que escrevia em guardanapos, paredes, papel e, principalmente, mãos, as anotações de ontem desbotando e substituídas por novas. O caderno, eu não mostrei para ninguém, exceto para uma pessoa. Para ela. Para Lilibe. Tinha sido um encontro bastante estranho, mas talvez o meu mais sério. Folheamos as páginas gastas juntas nos assentos dianteiros do carro, invadindo a noite. Na luz feia, parecíamos machucados. Eu queria falar baixinho, sussurrar até, habitar a linguagem como fazia na igreja, com uma reverência silenciosa e completa. Que tolice querer aquela suavidade, então falei alto, rápido e ferozmente, quase a ponto de chorar. Lilibe aceitou tudo. Ela até virou o rosto para longe de mim e repetiu as palavras para si mesma. Nesse exato momento, algo se abriu em mim, algo vago e escancarado, mas algo totalmente meu. Diante da ternura em sua imitação, cerrei os dentes. Eu estava querendo, como eu sentia aquela desolação, e agora, ela estava sentada ao meu lado em seu carro, nossos cotovelos batendo um contra o outro. Ela tinha o cabelo encharcado de graxa preso em um rabo de cavalo, apenas um par de fios desobedientes. Uma gola alta subia até a covinha em seu queixo, sua única nudez eram suas mãos, adornadas com anéis enferrujados. Era realmente urgente memorizar a saliência dos nós dos dedos, os restos das garras de gato, as unhas roídas. Mostrei a ela meu caderno, me descrevi como incompleto, fragmentado, nem mesmo humano. E isso importava para ela. E ela também queria, curiosa, questionadora, gentil. O que você quis dizer com isso? Como você se sentiu ao escrever esta frase, ao se purificar nesta página? Como eu me senti? Eu respondi, todo confuso, todo obsessivo. Eu era impensado,
todo o corpo sempre que escrevia. Tudo se destilava na tinta, nas dobras do papel, na fina linha vermelha da margem. Fiquei tão feliz que doeu fisicamente. Semelhante à euforia do deleite, mas não tão prazeroso. Ou eu estava de luto, nua e inarticulada, todas as manchas, borrões, letras riscadas, espaços assimétricos. Mas principalmente, eu confessei a ela, eu estava com medo. Eu tinha medo de nadar, por exemplo, por estar submerso e desamarrado, sem nada para agarrar, exceto o vazio do sal. Eu tinha medo de pontes, de quão meticulosamente e com esforço elas foram construídas, esses símbolos de união tão provisórios. Eu tinha medo de cemitérios, de todas as suas velas acesas, flores de plástico e terrenos rastelados. Eu tinha medo de órgãos e chorava sempre que pensava em meu coração enjaulado, minhas células se contorcendo, meus intestinos espremidos, e eu nunca os tocaria, conheceria, entenderia, mas eles continuaram batendo e existindo inconscientemente, independentemente. Eu estava com medo do momento antes da morte, o momento em que eu sabia que ia acontecer, aquela certeza e inevitabilidade surpreendentes. Eu tinha medo dos sonhos da minha avó, Vera uma vez, quando eu e minha irmã éramos crianças. Não, Lilibe não apenas aceitou, ela entendeu. Não que eu normalmente me sentisse incompreendido, por assim dizer, mas era uma coisa nova e inexata, para ser compreendida até os ossos. Eu não sabia como expressar minha gratidão, exceto por meio de um assassinato. Eros matou 2 ratos ontem, arrastou-os pela poeira da cozinha. Rezei por suas vidas apressadas e desejei ter tido a chance de me comunicar, de forjar algum tipo de contato com os ratos que caçavam e se escondiam nas rachaduras das paredes. O funeral foi sombrio, mas também repleto de alegria compartilhada e contagiante, quando levei os corpos à porta de Lilibe. Eu sempre idolatrei as soleiras das portas. Eles estavam no local antes da entrada, incertos. Todas as pessoas que ficaram na frente de alguém, ou algo, e estavam prestes a estender a mão, mas ainda esperavam que a porta se abrisse, aqueles pequenos segundos acumulados de espera. Então deixei os ratos e um bilhete. O tamanho de uma carta, eu não sabia, tinha muito carinho sufocante para enviar. Muito excessivo. Era devocional, até mesmo, e a perturbou, dissera Lilibe. Era muito errado, repulsivo, na verdade, era o termo que ela usava. Repulsivo. Ela disse que me amava. Os ratos estavam lá, de qualquer maneira. Fechei meu caderno, andei de um lado para o outro, esperando a resposta de Lilibe. Nesse ínterim, falei com as frutas, os morangos cujos caules cortei, os mirtilos lavados, a clementina sem casca. Os morangos eram os mais gentis, ou pelo menos os mais sinceros. O conselho deles, e não passe a vida esperando. Os mirtilos eram ouvintes um tanto caóticos, pois todos cortavam as frases uns dos outros, e a fala em si era inteligível e grosseira. A clementina, tão temperamental. A clementina, você teve o sonho de novo? Eu levantei uma sobrancelha e dei de ombros. Eu odiava ser conhecido tão imediatamente. A clementina, isso não vai acabar bem para você. O que? Amando Lilibe? Eu até adorei a frase, sua aliteração gentil. A clementina, você não é tão compreendido quanto afirma ser. Agora, eu fiz uma careta. Mas ela sussurrou minhas palavras em voz alta. Ela me fez perguntas e absorveu tudo. Absorvido. Não estávamos separados então, não, estávamos nos fundindo, preenchendo as lacunas um do outro, e eu não conseguia parar de rir, e peguei a mão de Lilibe, e caímos fora dos postes de luz, lama esmagando sob nossas botas. Nossos dentes batiam no frio. Na chuva, eu estava presente e acordado, sem dúvida, firmemente plantado dentro de mim, e por um segundo ou dois, quase caí de joelhos, indisfarçável. Insuportavelmente, nós nos beijamos, e eu presumi que já havia vivido o momento anterior, ou pelo menos residiria permanentemente dentro dele. Eu disse, infantilmente, animadamente, nervosamente, nós nos beijamos. A Clementina respondeu, você ficará arruinado. Dispensei a Clementina. Arruinado, eu repeti, gostando de como minha boca varreu a forma de um ou com o ui.
Congratulo-me com uma coisa tão escassa, eu disse, mas sinceramente, era o mesmo medo. Terror, realmente, isso nunca foi atenuado. Eu até aprendi a exigir, saborear, cantar para ele. Eu não era bom em cantar, mas tinha roubado alguns truques da minha irmã. Ela cantava constantemente, ou mais precisamente, com cinto. Gritos puros, às vezes. Observei como seu peito arfava, como ela levava a palma da mão ao coração, como ela batia os pés no ritmo, suave e ininterruptamente. Ela queria ser uma performer, dançar, cantar, ser outras pessoas. No palco, ela era intensamente ela mesma, porém, nunca totalmente transformada. Ainda assim, eu me emocionei com o próprio esforço, nos roteiros rabiscados e nas fantasias costuradas. Quando a luz da manhã vacilou, peguei meu caderno e inspecionei minha caixa de correio e a soleira da porta em busca de uma resposta e, não encontrando nada, fui para o meu turno no restaurante, onde cortei a gordura da carne e salguei os vegetais. Quando eu trabalhava, tudo voltava a destilar das bolhas ferventes da sopa, os pedaços de marmelada, as batatas fritas cortadas desigualmente fritando na fritadeira, o movimento e o tilintar de frigideira contra frigideira. Eu precisava daquelas destilações, sabe? Caso contrário, continuei passando o polegar sobre os nós dos dedos, aguardando a confirmação das escalas. Caso contrário, eu perderia a minha memória novamente. Uma vez, eu estava convencido de que minha irmã ainda estava viva e ela havia sido enterrada enquanto ainda respirava e eu jurei, repetidamente, que quando toquei meu pulso, era seu coração, seu pulso, não o meu, então eu desenterrei seu corpo, só para ter certeza, escorregadio com sujeira, sangue e suor. A pá, que uma vez usamos para enterrar artefatos familiares humildes, fotografias, listas de passageiros há muito perdidas, cartas, tudo. Os fósseis de nosso pai, até. Caso contrário, eu estava perdendo a cabeça. Eu sempre me deleitei com esse ditado, que algo de nós pode estar faltando e ainda assim ainda estar aqui. A soleira da minha porta era estéril e eu saí de casa. Fim. Muito obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de antes de sair se inscrever para ficar por dentro do que rola no canal e receber todos os vídeos. Também curta e comente o que achou da história. Até a próxima, queridos ouvintes.